Olá, crianças, tudo bem com vocês? Passaram bem de final de semana? Espero que sim, que estejam todos bem. Então vamos começar nossas lições dessa semana. Hoje é segunda-feira. Então, como eu havia dito para vocês, nós vamos ter durante toda essa semana atividades relacionadas com o texto que eu pedi para vocês lerem da Branca de Neve, tá? Então hoje vocês podem ler o texto novamente para fazer a atividade, porque o texto tem que estar bem entendido, combinado? Então olha só, a atividade de hoje na verdade é um desafio e quem realizar esse desafio vai ganhar um ponto, tá bom? Esse trabalhinho ele vai valer um ponto. Então vamos lá. Vai ser assim, vocês vão ler novamente, como eu já disse, e depois vocês vão gravar um vídeo para mim falando sobre o texto, o que vocês entenderam do texto, o que aconteceu no início do texto, no meio, no final do texto, e procurando responder essas perguntas também que eu vou ler para vocês. Quais são os personagens da história? Onde se passaram os fatos, quer dizer, os episódios desse texto? O lugar, né? Foi num castelo? Foi no bosque? Foi na floresta? Foi numa cidade? Então vocês vão responder onde se passaram esses fatos? Quais foram os personagens e qual a característica de cada personagem? Porque, por exemplo, a Branca de Neve, ela tinha uma característica. A madrasta já tinha outra, ela era malvada, ambiciosa, né? Vaidosa. Então vocês vão falar também sobre as características. E os anões, como eles eram? Quais as características dele? Não é característica física, tá? É característica do personagem, como ele era. Aí vocês vão procurar responder também quais as características desse lugar onde aconteceu a história. E também quando se passou essa história. Será que faz muito tempo? Ou é uma história que aconteceu recentemente? Qual é a opinião de vocês? E qual é o assunto mais importante desse conto? O que aconteceu de principal? Quem era essa princesa Branca de Neve? Quem ela era? Quem era o pai? De que família que ela era? O que a madrasta fez com ela? E por que a madrasta fez isso? E o que aconteceu no final do conto, tá? Então é importante vocês falarem desse desfecho. O que aconteceu no final, tá? Então vocês vão fazer um reconto oral. O que é um reconto oral? Nada mais do que contar o que vocês entenderam da história para mim, gravando um vídeo, tá? Só que procurando sempre responder essas questões. Porque se eu esquecer de falar dos personagens, como os personagens eram, se eu esquecer de falar do lugar, como era esse lugar, quais as características desses personagens, aí o meu reconto, ele fica faltando coisa, faltando parte. E principalmente, o que aconteceu no final dessa história com a Branca de Neve, tá bom? Então essa vai ser a tarefa de hoje. Gravar esse vídeo e enviar para mim, fazendo o reconto oral do texto. E vai valer um pontinho, tá? É o trabalhinho da semana, que vai valer um pontinho para a nota da semana, tá bom? De matemática, nós vamos hoje para a página 39. É a atividade 7.1. Você conhece o mapa da sua cidade ou do seu bairro?
Observe uma representação das proximidades da escola de Pedro. Então ele está perguntando: você conhece o mapa da sua cidade ou do seu bairro? Se você não conhece, você pode procurar na internet para você visualizar como é esse mapa. E aqui é como se fosse um mapa, só que mostrando a escola de Pedro. Escreva um pequeno texto descrevendo informações contidas nesta apresentação. Então, o que vocês vão fazer? Localizar a escola de Pedro, pode até circular se quiser. Então, a escola de Pedro está bem aqui no centro do mapa. Então, vocês vão descrever. O que tem do lado direito? Lembrando que se eu olho assim para o meu email, o lado direito está aqui, que é a mão, no meu caso é a mão que eu escrevo, né? Quem é canhoto escreve com essa. Então, o meu lado direito é a mão que eu escrevo. O que tem do lado direito da escola de Pedro? Tem a padaria, tem a farmácia. Então, vocês vão descrever. Ao lado da escola de Pedro, fica localizado, do lado direito da escola de Pedro, se localiza a padaria, a farmácia, a igreja que fica bem ao lado, né? Ó, nem tinha observado. Então, a igreja fica bem do lado direito. Atrás da igreja, a padaria, do lado da igreja, e ao fundo da igreja fica a farmácia atrás, né? E ao lado direito, ao lado esquerdo da escola, o que tem aqui? O que se localiza? Então, tem o hospital. E em frente à escola de Pedro, o que tem? E atrás da escola de Pedro, o que tem atrás da escola? Então, vocês vão escrever o texto aqui nessas linhas, descrevendo essas informações. O que tem ao lado direito, o que tem ao lado esquerdo, o que tem atrás, o que tem à frente, tá bom? É só isso. Um texto bem curto, descrevendo onde se localiza a escola do Pedro. Então, amanhã nós vamos fazer mais uma atividade relacionada ao nosso conto, tá? Então, cumprem a tarefa de hoje, que vocês vão ganhar um pontinho na atividade da semana. Beijos e até amanhã!